Então, muito boa noite, queridos irmãos e irmãs. Realmente é uma alegria louvar ao Senhor, não é? Louvar ao Senhor com as nossas vozes, com o nosso corpo, com as nossas palmas, expressarmos a nossa alegria. Nós expressamos a alegria por tanta coisa, não é? Se vemos o Ajax a marcar 5 golos, celebramos, como é lógico. Não, estou a brincar. Mas o nosso corpo manifesta a nossa alegria e a nossa tristeza. E para o Senhor também assim deve ser. Nós somos até animados nos salmos a celebrar o louvor ao Senhor. Irmãos, vamos então dar continuidade ao nosso estudo, a exposição de Êxodo. Estamos a entrar numa zona um pouco desconhecida. Não diria que é totalmente desconhecida, como é lógico, mas é uma zona, uma área das Escrituras que nós não estamos muito habituados a andar por lá. As leis civis e tudo mais, certamente conhecemos, mas meditar sobre elas temos que reconhecer, não é algo frequente. Mas são palavra de Deus e nós devemos tirar ensino também destas porções das Escrituras para a nossa vida. Vamos então ler Êxodo, capítulo 21, versos 12 até ao 36. Se pudesse ser projetado, agradecia para que todos possamos seguir a mesma tradução. E diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 21, 12. Quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar para que morra. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. O que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Se dois brigarem, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora, apoiado em seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Se alguém ferir com bordão o seu escravo ou a sua escrava e o ferido morrer debaixo da sua mão, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e o inutilizar, deixá-lo-á ir forro pelo seu olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deixá-lo-á ir forro pelo seu dente. Se algum boi chifrar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era dado a chifrar, e o seu dono era disso conhecedor e não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Se lhe for exigido resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, este julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair boi ou jumento, o dono da cova o pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se um boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor, e dividirão entre si o boi morto. Mas se for notório que o boi era já dantes chifrador, o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Até aqui a palavra do Senhor.
Vamos orar. Nosso amado Deus e Pai, nesta hora te queremos pedir a tua bênção e a tua unção, Senhor, para que possamos olhar para a tua palavra, Senhor, como ela é, a tua palavra, e que possamos aprender dela, Senhor, aprender acerca de ti, aprender acerca de nós mesmos, aprender acerca da salvação que há em Cristo Jesus. Senhor, nosso querido Deus e Pai, nós te pedimos que o teu Santo Espírito possa ensinar cada um, possa contender com o coração de cada um e que possamos viver, Senhor, de uma forma que te agrade à luz da tua palavra. Te pedimos isto no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Este não é um texto propriamente fácil, no sentido em que são leis, é legislação. E esta legislação, estas leis, do verso 12 ao verso 36, falam-nos acerca da violência, maioritariamente. Falam-nos acerca da violência. Mas nós, para lermos estas leis e entendermos aquilo que está aqui a ser dito, temos que ter alguma noção. E temos que, em primeiro lugar, ter noção que esta lei é dada num contexto específico. Muitos acusam, a Bíblia tem leis absurdas. Tem leis absurdas à luz da nossa realidade hoje, no século XXI. Mas essas leis foram dadas há 3.500 anos atrás, num contexto específico. Hoje não é... Claro que é absurdo se nós pegarmos nestas leis e disser se o empregado morrer, então, por alguém provocar e matar o empregado, então vai-se indemnizar o patrão. Isso não existe, não acontece. Mas estas leis, elas foram dadas num contexto específico. E à luz do seu contexto específico, cultural, do Médio Oriente Antigo, elas têm sentido e elas são um bálsamo para o que era a realidade naquela altura. Elas são uma melhoria extraordinária para a realidade daquela altura. E é à luz desse entendimento que nós temos que ler, muitas vezes, estas leis, este tipo de legislação civil que é dada ao povo de Deus. Também temos que, ao ler as leis, saber diferenciar entre os vários tipos de lei. Porque no mesmo livro, tanto em Êxodo como em Levítico, temos leis civis, leis para o cotidiano, para a vida cotidiana, como são estas. Temos leis religiosas, cerimoniais, que dizem respeito ao templo, que dizem respeito aos sacrifícios e tudo mais. E temos leis morais. Os 10 mandamentos não acabaram. Os 10 mandamentos continuam válidos hoje. Mas as leis civis foram dadas a um povo numa altura específica, num contexto específico, e a lei religiosa igualmente. E essa também já terminou. Temos o Novo Testamento que diz que tudo aquilo que a lei, para o qual a lei apontava, foi cumprido em Cristo Jesus. Já não há mais sentido fazer sacrifícios. O verdadeiro sacrifício já foi feito. Mas, ao mesmo tempo que esta lei não se aplica a nós, devemos aprender a tirar delas o ensinamento, tirar delas os princípios que estão por trás das leis que as regem. Então devemos saber diferenciar os vários tipos de lei e aprender com cada uma delas. E estas leis que nós estamos a ler e que vamos ler agora ao longo de algumas quintas-feiras, elas têm o propósito de distinguir o povo da aliança das demais nações à volta. Há um texto em Deuteronômio, e eu peço que sejam rápidos, e vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4, versos 5 a 8. Diz assim a palavra de Deus. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos estes estatutos, dirão:
Reparem agora, o que é que os povos vão dizer? Certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu vos proponho. Então, a lei que é dada ao povo de Israel é uma lei para distinguir Israel das demais nações. Era uma lei totalmente diferente. E naquele contexto, ela era um progresso enorme naquilo que era as leis civis. Se o povo vivesse segundo esta lei, segundo este padrão de vida que Deus estabelece, este povo seria um reino de sacerdotes. Reis sacerdotes. Reparem o que diz Êxodo 19, 4 e 6. Perto da nossa passagem. Antes de Deus dar a lei, diz assim, Êxodo 19, 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Se o povo vivesse de acordo com esta lei, eles seriam um marco civilizacional. Eles seriam uma nação exemplar e seriam a nação que ligaria as nações a Deus através daquele povo. Então esta lei era boa. A lei, e vamos acelerar, senão não vamos ter tempo. A lei era o modo pelo qual o povo demonstrava a sua fidelidade à aliança. Naquele tempo, os contratos não era de papel e caneta. O contrato era celebrado muitas vezes, era o contrato entre um suzerano e um vassalo. O suzerano é um senhor com força, com poder, com autoridade, e temos o vassalo, aquele que é mais fraco e que precisa de proteção. Então uma aliança é estabelecida entre um suzerano e um vassalo, onde o vassalo compromete-se a ser fiel àquela aliança e o suzerano compromete-se a proteger o vassalo. E os dois trabalham em conjunto. E esta aliança é concebida nestes termos. Deus dá uma aliança ao seu povo. E enquanto o povo vivesse debaixo daquela aliança, teria a proteção e a bênção de Deus. Esta aliança, esta lei, também reflete o caráter santo de Deus. Levítico 27, não precisam de abrir. Diz, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Santificai-vos e sede santos. Esta lei tem o propósito de santificar o povo. E por último, a lei nunca deveria ser usada como meio de conseguir o favor de Deus. Reparem no contexto em que a lei é dada. Deus não deu a lei e disse, agora vivam de acordo com esta lei e se vocês conseguirem viver, então eu vou-vos libertar. Foi assim que aconteceu? De maneira alguma. Deus libertou o seu povo pela sua graça e agora deu-lhes uma lei para que eles vivam de acordo com essa lei. A lei nunca pode ser usada como meio de alcançar o favor de Deus. Vamos olhar então para a nossa passagem. Nesta passagem há 3 pontos principais, sendo o primeiro o grande ponto e os outros 2 um desdobramento. Mas o primeiro ponto, e é aquele como vou centrar mais, esta passagem, ela trabalha o valor da vida do próximo. O valor da vida humana. É o ponto central desta passagem, é mostrar ao povo que Deus cria respeito com a vida do outro, do próximo. Nós olhamos para textos como estes e às vezes chocam-nos. Parece que nos levam a mais violência, não é? Se mataste, vais ser morto. Parece que isto, ainda mais para muitos de nós que usam o versículo não matarás para defender ou para não defender que não haja pena de morte. Muito pelo contrário. Deus diz não matarás
Porque se matares, a tua pena é a pena de morte. Então, temos de ter algum cuidado quando usamos o versículo não matarás para invalidar a pena de morte, porque Deus usa a pena de morte por causa de violar o sexto mandamento, não matarás. E parece-nos algo agressivo, mas na verdade, um crime, ele deve ser punido na justa medida. A punição deve ser igual ao crime. Deve haver justiça nesse julgamento. Se nós, perante um homicídio, damos uma pena leve, significa que estamos a atribuir valor àquela vida? De maneira alguma. Porque a pena tem que ser igual ao crime. Quando nós revoltamos, quando olhamos para casos como um pedófilo, viola uma criança, faz mal a uma criança, e ao final leva uma pena de 8 anos, e ao final de 4 está cá fora por bom comportamento, foi uma pena justa? Será que aqueles 4 anos foram iguais ao sofrimento que aquela pessoa infligiu àquela criança? Então, reconhecemos que para crimes hediondos, para crimes macabros, para crimes que nós nem conseguimos imaginar, a pena tem que corresponder ao crime. Assim como eu não posso apanhar a pena de morte por me esquecer de pagar o IUC da carrinha, o imposto da carrinha. Tem que ser na mesma medida. Então, quando Deus diz que se matar, morre, o que está a ser feito é valorizar a vida do outro, a vida do próximo, a vida humana. Aqui é aplicada uma lei chamada a Lei de Talião. É uma lei antiga, é uma lei que ela já existia mesmo antes de Deus dar a lei ao povo de Israel. Era uma lei que fazia parte dos códigos civis. No código babilónico, que o irmão Malheiro falou, o código de Hammurabi, já tinha esta lei de Talião. A lei de Talião é a lei da paga justa pela infração, pelo crime cometido. O ponto é que na lei de Hammurabi, no Código Penal de Hammurabi, era pena, aliás, para o homicídio, o que é que o criminoso era obrigado a fazer? A pagar uma indenização à família. E na lei de Deus, o homicídio era pago com a própria morte, porque a vida humana tinha valor e tem valor. Para Deus, a vida humana é impagável. Só outra vida é que paga aquela vida. Então, aqui o que vemos é a lei de Talião a ser usada. Vemos uma valorização da vida do próximo. Esta lei dura não servia para gerar mais violência, mas seria para estancar a violência. Porque sabendo que se eu matar alguém, eu vou morrer, era para coibir a pessoa de praticar crimes deste género. A lei era dura. Então vamos olhar rapidamente para alguns preceitos, para algumas leis, mais em particular. Primeiro, o versículo 12. Temos o homicídio premeditado, o homicídio doloso. Se alguém desobedecer ao sexto mandamento, não matarás, deve ser morto. Deve ser morto. É categórico. Não há aqui maneira de escapar a esta lei. Matou com culpa, homicídio doloso, então será morto. Mas também temos o homicídio involuntário, o homicídio culposo. Ou seja, onde não há pena de morte. Porquê? Porque eu posso matar alguém voluntariamente, premeditadamente, mas eu posso matar alguém involuntariamente. Eu posso matar alguém com o meu carro, sem querer matar alguém, mas atropelar e matar. Pode acontecer tantas coisas que podemos levar a morte a outro, sem querer. E para esses não há pena de morte. Para esses, Deus haveria de reservar um lugar para a sua proteção, que mais tarde veio a ser as cidades de refúgio, onde essas pessoas poderiam fugir para lá e estariam lá seguras da família que se queria vingar.
Então, temos estes homicídios involuntários que Deus protege e diz, se for involuntário, então ele irá para um lugar. Mas se for intencional, não escapará de maneira alguma. Não há cidade de refúgio que lhe valha. Não há as pontas do altar que lhe valham. Há o caso de Joabe, que Salomão manda-o matar e ele foge para as pontas, e agarra-se às pontas do altar para não morrer. E ele é morto na mesma, porque ele traiu a família de Davi. Também o rapto é condenado. Normalmente aqui entendemos que o rapto deve ser o rapto para vender como escravo, ou seja, raptar pessoas e vendê-las como escravas. Era o mais usual. Tal pessoa deveria ser morta. E também, se alguém ferisse os seus pais, se alguém amaldiçoasse os seus pais, deveria ser morto. Notem que não estamos aqui a falar de alguém que matou os pais. Estamos a falar de alguém que feriu os pais. Alguém que amaldiçoa os pais, não os respeita, não os honra. Tal pessoa deveria ser morta. Irmãos, a desonra do pai e da mãe é próprio dos brutos, dos bárbaros, das pessoas de mente embrutecida. Quando nós não conseguimos respeitar e honrar a base da sociedade, a autoridade primária da nossa vida, que são os nossos pais, como poderemos esperar que tal pessoa honre as demais autoridades? Como? Se a pessoa rejeita a autoridade primária estabelecida por Deus numa casa, que é os pais, e naquele contexto os filhos não iam morar fora, moravam na mesma tenda, era a grande casa. Então, eles estavam sempre debaixo da autoridade do patriarca, da matriarca, estavam sempre debaixo da autoridade do chefe da tenda, digamos assim. Mas ainda hoje, se nós não conseguimos honrar e respeitar os nossos pais, como respeitar as restantes autoridades? Como? Irmãos, a desonra dos pais no Novo Testamento, ela é caracterizada pelas pessoas que foram entregues às suas paixões e ao seu próprio pecado. Romanos capítulo 1 coloca aqueles que desonram os pais na mesma categoria daqueles que praticam a homossexualidade, daqueles que praticam as mais aberrantes práticas sexuais, diante dos homicidas, diante dos mentirosos. Os desrespeitadores dos pais estão lá incluídos. São pessoas de mente depravada a tal ponto que Deus os entregou ao seu próprio pecado. Os desrespeitadores dos pais, aqueles que desonram os pais, são aqueles que Paulo diz a Timóteo que são as pessoas dos últimos dias, serão caracterizadas por isto, por isto e por isto, e lá também está a desonra aos pais. Porque olhar para alguém que desonra o pai e a mãe é olhar para a pessoa que não consegue, se não respeita a primeira autoridade da sua vida, não respeitará mais ninguém. E não respeita ao próprio Deus, que instituiu essa autoridade. Então, tal pessoa deveria ser morta. Também vemos, em sexto lugar, que se dois homens andarem à porrada, né? Como dizemos na gíria, andarem à bulha, como eu dizia, e, numa eventualidade, ferirem uma mulher grávida, e dar-se o caso que ela aborte, então devem pagar uma indenização ao marido, mas se houver dano maior, devem então ser pago vida por vida, olho por olho, dente por dente. Este versículo fez-me um bocado de confusão. Tipo, ok, abortou, não é nada demais, né? Mas se for alguma coisa de maior, como se o aborto já não fosse uma coisa extremamente triste, uma tragédia.
Mas eu fui pesquisar melhor o que é que a palavra abortos, e a palavra hebraica é yatsad. E essa palavra, ela significa somente sair, não está a dizer abortar. Abortar é uma opção de tradução, mas novas traduções optaram, e bem, a meu ver, não sou nenhum linguista, mas tenho uma cabeça para pensar, a palavra sair diz mais respeito a um parto prematuro. E eu não sei se alguém tem aqui a versão NVI. Alguém tem? Tenho. Então, João, por favor. Eu estou aqui à procura. Capítulo 21, verso 22. Se dois homens brigarem e um deles atingir por acidente uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente... Ok. Faz diferença. Porque não é questão de matar a criança, não é questão de abortar. É questão de, entre a discussão, fere-se a mulher grávida e ela dá à luz prematuramente. Tem a criança antes do tempo. E aí sim, quem feriu é obrigado a pagar a indenização que lhe for exigida ao marido. E agora sim, mas se houver dano grave, e o dano grave é o quê? A morte da mãe e do filho, a morte só do filho, da criança, abortar verdadeiramente, então aí pagará vida por vida. E aqui já temos um ponto interessante. Olhando para esta passagem desta perspectiva, não de aborto, mas de parto prematuro, então entendemos que a palavra de Deus está implicitamente a dizer o quê? Aquele que está dentro da barriga da mãe, se for morto, é vida por vida. É ser humano por ser humano. Não é como querem nos dizer hoje, querem nos fazer engolir isso, de que o que está lá dentro ainda não é um ser humano, porque não tem consciência, porque isto, porque aquilo. Não! A partir do momento que está lá dentro, tem vida. É uma vida como eu, tão digna de viver como eu. E se sofrer alguma coisa, a lei pune. A lei diz o que é que deve acontecer. E, irmãos, também a morte por negligência deve ser reparada com a própria morte. Verso 28 a 29 diz: se algum boi chifrar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi de antes era dado a chifrar e o seu dono era disso conhecedor e não o prendeu, e o boi o matar, homem ou mulher, o boi será apedrejado e também será morto o dono. Ou seja, se algum israelita tinha um boi, ele sabia que aquele boi era bravo, que chifrava, que era mau, e não fazia caso. É tipo aqueles donos que têm cães perigosos, e os cães vêm direitos a nós e eles dizem: não se preocupe, ele quer é festinhas, o Tanas. Eu fujo logo, não é? E se calhar a israelita também diz: pode ir lá ter com o boi, que ele é mansinho. E o boi mata. O que é que acontecia? Aquele homem deveria morrer, porque ele agiu com negligência. Irmãos, o que percebemos claramente é a alta valorização da vida humana. Aqui assim. Cada israelita deveria entender que ir contra a vida do próximo é uma ofensa gravíssima ao seu Criador. No caso do homicídio, invoca-se a pena de morte. Não por indiferença à vida humana, mas antes porque cada vida humana é de tremendo valor e deve ser punida com rigor na lei do Senhor. Vida por vida não exprime uma ideia de vingança, mas a ideia de que o único pagamento possível pela eliminação da vida humana é a própria vida humana. Já em Gênesis 9,6, não precisam de abrir, eu vou ler, diz assim: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Quando nós matamos o outro, estamos a agredir aquele que foi criado à imagem de Deus.
Estamos a agredir aquele que foi criado à imagem de Deus. E isso leva-nos a pensar como a nossa sociedade tem olhado para a vida, para o valor da vida. Assuntos como o aborto, como a eutanásia, mostram cada vez mais que a nossa sociedade desvaloriza a vida do outro. Porque é a minha felicidade que está em causa. É a minha vida que está em causa. E se para eu ser feliz, e se para eu ter uma vida estável, se para ninguém afetar o meu sonho de vida, tiver que morrer, que morra. Seja o meu pai, a minha mãe, o idoso, seja o meu filho que vai nascer, que eu não quero que nasça porque não é a altura, porque eu ainda quero fazer aquela viagem. Irmãos, a vida humana tem valor para o Senhor e nós devemos estar preparados para defender isto até ao fim, com a nossa própria vida. A nossa Constituição, irmãos, a nós parece que vivemos num país esquizofrénico, porque de repente estão a dizer, a apoiar o aborto, a eutanásia, mas temos uma Constituição que diz que a vida humana é inviolável. E diz que a integridade moral e física da pessoa é inviolável. E é assim, porque esta Constituição foi feita ainda com uma mentalidade cristã. Segundo lugar, e vamos andar mais rápido, também devemos ter respeito pela vida do próximo. Aqui tem algumas leis acerca dos escravos e nós chocamos-nos. Parece que o escravo é o indivíduo de valor inferior. As punições não são tão severas. Mas, irmãos, num contexto onde o escravo é mercadoria e não é pessoa de todo, esta lei veio revolucionar. Porque no contexto em que eles estavam, o escravo não é uma pessoa. O escravo é uma coisa que é para utilizar, que é para nos servirmos dela e desaparecer com ela, se necessário. O escravo não tinha direito a nada. Mas, neste caso, no Sinai, Deus dá uma lei onde diz, não, o Senhor não tem poder ilimitado sobre o escravo. Porque se lhe agredir e se o ferir, o que é que acontece? O escravo pode ir embora. O Senhor não podia andar lá a chicotear e a maltratar e a desprezar o escravo. O Senhor não tinha poder ilimitado sobre aquela pessoa. Porque se o ferisse, o escravo podia sair. Vejam como isto é revolucionário naquele contexto. Naquele contexto. Lembremos-nos como é que os israelitas estavam no Egito. Em Êxodo 2:11 diz, naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos e viu os seus labores penosos e viu certo egípcio espancava um hebreu. Ora, na lei de Deus, este hebreu já podia dizer, adeusinho, vão-me embora. Porquê? Porque fui agredido. Mas na lei dos egípcios não. Era espancar e espancar até à morte, se necessário. E sem qualquer remorso. Mas na lei do Senhor não. O escravo, naquele tempo, não era tratado como pessoa, mas como ferramenta de trabalho. E na lei do Senhor, vemos que os escravos agora são dignificados e devem ser tratados com respeito. E se chegarmos ao Novo Testamento, vamos ver que Paulo vai dizer aos senhores, olha, cuidado com a maneira como tratas os teus servos, os teus escravos. Porquê? Porque lembra-te que tens um Senhor no céu. Lembra-te que também tens um Senhor acima de ti. Cuidado! Então tem que haver respeito por aqueles que estão abaixo de nós. E também há, versos 33 a 36, a responsabilidade pela propriedade do próximo. E este assunto nós iremos ver para a semana, se Deus assim permitir, com o David, com mais calma, a questão acerca da propriedade. Mas o que nos sobressai daqui é que Deus preocupa-se com os pormenores da vida do seu povo e quer justiça em tudo na vida do seu povo. Deus preocupa-se com os pormenores da vida. Se o boi ferir, então tem que pagar a indenização. Alguém fez a cova, não tapou a cova, o boi caiu lá, morreu. Tem que pagar o boi ao dono, mas pode ficar com o boi, já não é mau, não é? Porque pagar e o outro ainda ficar com o dinheiro e com o boi, ora, o outro é que ainda ficava a ganhar, não é? Então, há aqui uma justiça muito grande. Pagas, mas fica para ti o boi.
Então, vemos como Deus se preocupa com a propriedade do seu povo, com o bem-estar, com a justiça nas coisas corriqueiras da vida. Irmãos, o que é que textos como estes nos ensinam? Em primeiro lugar, se esta lei existe, é porque existe um grande mal em nós. Irmãos, a lei foi dada porque nós somos maus. Nós continuamos a fechar as nossas casas à noite antes de dormir. O ato de termos fechaduras e chaves nas nossas casas é uma demonstração de que a humanidade é má. Porque se fôssemos bons, todos nós, ninguém precisava de trancar a porta, correr a persiana, fechar as janelas e pôr o alarme a funcionar. Ninguém. Mas porque nós somos maus, temos que fazer isso. E cada vez que nós olhamos para leis como estas, nós vemos quão maus nós somos. Quão perversos nós somos. A lei é boa, a lei é justa, mas a lei só vem mostrar quão mau, quão pecaminoso é o homem. É isso que nós lemos no domingo. O que é que diz em 1 Timóteo 1,8? Não precisam de abrir. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Se nós todos fôssemos bons, justos, corretos, não era preciso lei. Mas porque não somos justos, porque não somos amorosos, porque somos maus, é preciso uma lei. Então, termos lei é uma demonstração de que nós somos maus. Também aprendemos que podemos pensar assim, ok, esta lei é dura, mas eu nunca matei ninguém. Não é? Eu nunca matei ninguém. Esta lei não se aplica a mim, por favor. Portanto, eu não matei, nunca agredi ninguém, nunca andei à porrada, não se aplica a mim esta lei. A sério que não? Eu peço aos irmãos que abram em Mateus 5, verso 21, e que um irmão ou uma irmã possa ler Mateus 5, 21 e 22. Ouvistes que vos foi dito aos antigos: não matarás, e quem matares terá sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, será sujeito a julgamento. E quem proferir insulto a seu irmão será sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo está sujeito ao inferno de fogo. Ok. Então agora olhamos para a interpretação de Jesus. A gente leu, não matarás, porque se matares vais ser morto. Se matares estás condenado. E Jesus diz, ok, mas olhemos para algo mais profundo. A questão não é só matar. Diante de Deus, o ódio, a ira que eu sinto pelo outro é um homicídio diante de Deus. Aquele que odiar o seu irmão, aquele que se irar contra o seu irmão, aquele que insultar o seu irmão, aquele que desprezar o seu irmão, dizendo ele é um raca, ele é um tolo, é um sem cabeça, está sujeito ao tribunal de Deus. Está sujeito ao inferno de fogo, porque é um homicida de coração. Agora começamos a perceber que aquela lei tem muito mais para nos dizer. A lei não matarás é simplesmente a materialização daquilo que vai no nosso coração. O matar é o último ato daquilo que já começou muito antes no nosso coração. O ódio, a raiva, o rancor, a ira. Em algum momento, eles são materializados no homicídio. À luz desta interpretação de Jesus, então, quando alimentamos ódio contra o próximo, estamos debaixo da mesma condenação do homicida. Quando proferimos palavras insultuosas contra o próximo, que pode ser o nosso próximo, quem pode ser o nosso próximo?
o nosso irmão na fé, a nossa esposa, o nosso marido, os nossos pais, os nossos filhos, o nosso patrão, o nosso colega de trabalho, o nosso vizinho, o homem da pastelaria, seja lá quem for, é o nosso próximo. E quando nós proferimos insultos e alimentamos ira contra aquela pessoa, nós diante de Deus somos uns homicidas. Irmãos, Jesus é bem claro sobre a profundidade da aplicação da lei. Não matarás. O mundo das palavras e o mundo das intenções é tão danoso como o assassinato concreto em si. Viver encolorizado ou irado contra o outro constitui-se um crime diante de Deus. Mas há mais. O desprezo pelo outro. O desprezo, o raca, tolo, sem cabeça ou cabeça oca. O insulto que nós proferimos ao outro. A maldicência acerca do outro, a destruição da reputação do outro, a descredibilização do outro, diante de Deus são tão condenatórios como eu pegar numa faca e matá-lo. Irmãos, primeira carta de João, capítulo 3, verso 15, diz assim: todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Então, irmãos, precisamos levar o pecado a sério, como Jesus levava. Jesus não suavizou as coisas. Ele mostrou que o homicídio, a ira, o ódio, o insulto, o desprezo são igualmente graves diante de um Deus que é santo. Diante de um Deus que é santo. Então, percebendo estas coisas, percebemos que a lei mostra como nós estamos condenados. Nós até aqui podíamos pensar, não, eu não matei, não se aplica a mim. Mas quando Jesus diz, não é só matar. É que se tu tirares contra o teu irmão, diante de Deus é como se tivesses matado o teu irmão. Agora já se aplica a mim. E agora já mostra como eu também estou condenado. Como eu também devo ser morto pela lei de Deus, por causa da lei de Deus. Mostra que eu estou debaixo de uma condenação. E a lei tem este propósito. Mostrar que nós estamos perdidos diante de um Deus que é santo. Esta lei que nós vimos e que, como Jesus interpretou, mostra-nos que nós estamos debaixo de condenação. Mostra que todos nós aqui já falhamos, já matámos em algum momento, já fomos homicidas, já nos irámos contra alguém. Então esta lei mostra-nos que nós não temos solução diante de Deus. Todos nós somos culpados pela lei que nos culpa, que nos condena. Gálatas 3:10 diz: todos os que querem viver pela lei estão debaixo de maldição. Porque a lei traz condenação à nossa vida. A lei mostra quão horrível é o nosso próprio pecado. A lei mostra quão maus nós somos. Mas a boa nova é que há solução. E há uma única solução. Não há várias vacinas. Não há várias marcas. Há uma única marca. Uma única dose. Uma única solução. E ela chama-se Jesus Cristo. Porquê? Porque, como Gálatas 3 também nos diz, é Cristo que nos resgata da maldição da lei. Esta lei que nos condena, esta lei que mostra a nossa podridão, esta lei que mostra como nós estamos condenados, é Cristo que nos resgata desta maldição. Como? Fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. Irmãos, é tremendo. Deus deu-nos a lei e pela lei nós vemos quão mortos, quão podres, quão miseráveis nós somos. Mas Deus envia o seu próprio Filho. E o seu Filho que vive uma vida justa, uma vida santa, uma vida reta, uma vida pura, uma vida que agrada a Deus em todo o sentido, no pleno sentido da palavra. É Ele mesmo que vai e sobe àquele madeiro
E é ele mesmo que é tratado pelo próprio Deus como o pecador naquela cruz. E nele é descarregada a ira de Deus. E nele Deus trata-o como se ele fosse o maior pecador. Porque ali estão os teus pecados, os meus pecados, os pecados dos pedófilos, dos homicidas, dos corruptos. Estão os pecados de gente que nós não imaginamos. E ali ele está a ser tratado segundo aqueles pecados. Ele resgata-nos da lei, porque ele vai para lá e sofre ele a maldição da lei. Irmãos, Cristo justo sofreu a condenação que recaía sobre nós, para que todos aqueles que confiam somente nele sejam limpos do seu pecado, purificados e vestidos com a sua justiça. Todo aquele que deposita a sua fé e esperança somente em Jesus Cristo deixa de estar numa situação de condenação e maldição diante de Deus e passa a estar na posição de perdoado, redimido e é tratado como justo por causa da justiça de Jesus. A lei condena-nos. Se alguém matar, deve ser morto. Já matamos, devemos ser mortos. Mas Cristo morreu para que eu tivesse vida. Cristo fez-se maldição para que eu fosse abençoado. Irmãos, diante de uma lei que nos condena e nos mostra a nossa miséria, a única solução não vem de nós, mas de fora. Não a criamos, mas recebemos da parte de Deus. E essa solução para qualquer um aqui é Jesus Cristo, que nos pode redimir e salvar da maldição da lei. Que o Senhor nos abençoe.